Alô, meus amigos. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Esse programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, pela TV aberta, pelas redes sociais e um lembrete para vocês. No YouTube, você precisa se inscrever e ativar o sininho que vocês vão ver lá. Isso é uma forma de nos ajudar aqui também. Eu recebo hoje com um imenso prazer o Carlos Eduardo Gouveia. Como vai? Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, Fausto. Prazer é nosso. Parabéns pelo programa e pela longa trajetória aí de jornalismo, sempre de forma muito correta. Você já participou do programa Gente que Fala, só que em outra situação. Eram 4 convidados. Sim. E durante 24 anos. Aí a gente decidiu, eu, a Zenilda, o Ricardo, nós decidimos transformar o Gente que Fala em podcast. E é uma forma de modernizar o Gente que Fala, vamos dizer assim. Com certeza. E o Gente que Fala tem uma importância muito grande, porque ele trouxe debates essenciais. Eu consegui participar em diferentes momentos. Participei em debate ao redor da mesa, tanto na Cardoso Almeida quanto ali aqui na Paulista. Sim. E depois na forma virtual, que teve o seu papel. Mas também eu concordo que é sempre bom estar renovando. E presencial é melhor, né? É melhor. É bem melhor. Eu vou falar agora um pouquinho do seu currículo, que é imenso, mas pelo menos uma parte. Você é formado em Administração Pública e Direito. Mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com universidades dos Estados Unidos, México, Holanda e China. É sócio-diretor da CMW Saúde e Tecnologia. Você é presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você é vice-presidente do Conselho de Administração da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora de Saúde. Um dos fundadores da Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento Diagnóstico In Vitro. Diretor das Relações Institucionais do Instituto Ética e Saúde. E também conselheiro da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e da Frente Parlamentar Mista de Integridade e Transparência da Câmara dos Deputados Federais e também do Instituto Não Aceito Corrupção. Seja bem-vindo, então. Muito obrigado. Você é de São Paulo? Não, eu nasci em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ah, Petrópolis. Sou petropolitano. Sim. Morei lá até uns 3 anos de idade, passei pelo Rio e logo em seguida vim para São Paulo. E torce para algum time de lá ou daqui de São Paulo? Era flamenguista na época, mas não torço muito. Mas acabei virando paulistano, né? Minha mãe é de São Paulo. Sim. E era de São Paulo e eu acabei morando, então, desde os 5, 6 anos aqui. Fiz escola, faculdade, namorei, casei aqui em São Paulo. Tudo de São Paulo. Você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 3 filhos. Sim. O mais velho mora na Alemanha. Na Alemanha? Na Alemanha já... Foi estudar? Não, ele fez administração na ESPM, acabou entrando como estagiário na BASF, foi aprovado, depois efetivado. E até curioso, durante o período de Covid, ele recebeu o convite para considerar uma expatriação. Com 25 anos, imagina. Né? E foi. Hoje tem 27, já está bem, mora em Mannheim. E você é todo orgulhoso. Ah, com certeza, né? Com certeza. É muito bom isso. E está muito bem, cuida de grupos, na verdade, a atividade dele é na parte de comunicação e integração com os sistemas de gestão e para o mundo inteiro, né? E a BASF é uma gigante na área química. Claro que é. Né? E eu sei que ele está muito bem e tem aí perspectiva de uma carreira de sucesso, se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. E você não parece que tem um filho de 25, 27 anos. Ele de 27, o segundo tem 24, vai fazer 25 esse ano. Já fez Relações Internacionais e o mestrado acabou de defender na PUC agora, mês passado. Muito bom, em políticas públicas e governança global. É o orgulho do pai. Falando sobre exatamente o que a gente está vivendo hoje. A tese dele quase que
não digo que se tornou obsoleta, mas o que ele previa já virou realidade, que é Sim. globalização econômica e desglobalização política e vice-versa. O futuro já chegou, né? Já chegou, muito mais rápido do que imaginava. É. E a terceira filha tem 17, vai prestar farmácia. Agora Bem mais nova. Bem mais nova. Vai fazer farmácia. É a expectativa. Sim. É a expectativa, a torcida é essa. Que bom, que bom. A área da saúde sempre é bom, né? É bom, e tem muito projeto aí para ajudar também. E você, Carlos, você se especializou na área de diagnóstico laboratorial. Exato. É uma palavra difícil de pronunciar. Vamos traduzir isso para o nosso espectador? Claro. Por favor. A área de diagnóstico, na verdade, ela tem duas vertentes muito importantes. O diagnóstico, ele serve para identificar uma situação, Sim. uma patologia, uma condição. Né? Ele serve para monitorar o sucesso ou o insucesso de um tratamento e, principalmente lá na ponta, o desfecho, para ver se a pessoa, de fato, se curou de uma determinada situação que vivia. O diagnóstico in vitro é aquele que é feito a partir de uma amostra da pessoa, uma amostra que é coletada. Isso que é in vitro, é fora do corpo. Sim. Né? E aí ele é tradicionalmente voltado para a área laboratorial. Então, é o diagnóstico que é feito a partir daquela amostra num laboratório de análises clínicas, num banco de sangue, ou hoje em dia até em novos ambientes, graças a novas tecnologias inovadoras, como teste rápido, point of care, que é onde o equipamento é levado aonde está o paciente, né? Então, ganha uma nova dinâmica tudo isso. E, além do diagnóstico in vitro, existe o diagnóstico in vivo, que é desde o raio-x, a ressonância magnética e tantos outros, o ultrassom, em que a pessoa vai e ela é examinada ali em vivo, né? De forma simultânea ali com online, on time, né? Com os equipamentos ali à disposição, que também a área laboratorial é importante. Eu entrei nessa área, Fausto, mais ou menos em 2005, na verdade em 99, a minha primeira passagem. Foi numa empresa holandesa que já atuava fortemente na área de banco de sangue, laboratório clínico e com algumas áreas diferentes, desde a parte de bacteriologia, que é a parte de verificação das bactérias, microbiologia, parte de hemostasia, que é para verificar a coagulação, e laboratório clínico e banco de sangue, que é essencial para você liberar as bolsas, né? Aqui no Brasil, toda bolsa de sangue ela tem que passar por vários testes, desde hepatites, de HIV, chagas, sífilis, para citar alguns. Uma vez que a bolsa passou por todos os testes, todos negativos, ela pode, então, ser objeto de uma transfusão, seja o sangue total, a plasma. Olha a importância disso, né? Fundamental. A gente fala hoje de 3 milhões, um pouco menos, 3 milhões de bolsas por ano, né? E o estoque está sempre ali no limite, porque as pessoas, infelizmente, não têm o hábito tão frequente, tão importante e saudável de fazer doação. Isso até vale aqui o recado para o nosso ouvinte, para tentar fazer isso de forma periódica, porque é essencial, principalmente para os sangues mais raros, né? E a área de diagnóstico laboratorial, então, que a CBDL responde, ela é exatamente constituída de quem vende o reagente, fabrica, vende o reagente, o equipamento e, cada vez mais, a parte de tecnologia da informação. Hoje, o diagnóstico ele é constituído por esses 3 elementos. E aí, o papel cada vez mais predominante é o da inteligência artificial, que ajuda você a conseguir informações cada vez mais precisas e saindo de um diagnóstico que ele verifica a doença que você tem para um diagnóstico preditivo. Essa é a grande revolução. Você vai sair de uma situação em que você olha a doença e o doente e passa a dar para o cidadão, para o indivíduo, o poder dele predizer o futuro e, com isso, mudar alguns hábitos que são negativos e, quem sabe, mudar o futuro. E aí, para te citar, a área que mais acontece isso é a metabolômica, que são equipamentos muito sofisticados, de grande porte, e que é o espectrômetro de massa, equipamento caro, mas fenomenal, e que ele consegue identificar quais são os metabólitos que aquela pessoa está eliminando.
se é uma vitamina, se é um mineral, um selênio, um ferro ou aminoácido, e ele verifica qual é o desequilíbrio que aquela pessoa tem naquele momento. Aliado a uma grande base de dados que já existe com aquelas informações da população em geral, e muitas vezes quanto maior a base de dados, melhor vai ser o resultado, você consegue predizer a chance de que aquela pessoa, Fausto Camunha, com tal idade, com tal condição, vivendo em ambiente como o de São Paulo, qual a chance que ele teria de desenvolver tal doença ou tal situação. Em posse dessas informações, o que você faz? Você tenta ver o que você pode mudar. Mudar hábitos de vida, então para hábitos mais saudáveis, a questão da alimentação, o que está em excesso, o que está faltando, e você faz os ajustes. Então é uma mudança total. E aí, se a gente aliar, por exemplo, dentro do diagnóstico, a genômica com a metabolômica e até a questão do bioma, que é a parte do intestino, microbiota, você consegue ter uma série de instrumentos fenomenais. A genômica vai dar qual é o seu genoma, né? Então, quais são os genes que você tem. É a sua certidão de nascimento. Sim. Você nasceu, você tem o genoma, não vai mudar. Isso é fixo. O metabolômica, ela vai te dar uma situação naquele momento. E aí entra um conceito que eles falam da epigenética, que é como o meio ambiente pode alterar, e outros fatores, como alimentação, questão de sedentarismo, como que isso pode impactar. E a microbiota vai te dar exatamente a saúde do seu intestino e que afeta várias funções nossas, muito mais até do que a gente imagina. E isso ajuda a longevidade, né? É essencial. É aí a grande mudança. É viver mais, porém vivendo melhor. Né? Então, o diagnóstico hoje, a gente até brinca, ele tem eu digo que é um mantra, né? O diagnóstico certo para a pessoa certa, na hora certa e no ambiente certo. Eu lhe dei aqui os exemplos de equipamentos sofisticados, tecnologias inovadoras, cada vez mais apropriadas para terapias avançadas, como do câncer, como de doenças autoimunes, como uma série de outras, Alzheimer, que você começa a ter novas moléculas e novas modalidades de terapias que só vão ser efetivas se você tiver um diagnóstico achando qual é o paciente que vai responder. É o que a gente chama da medicina personalizada. Isso de um lado. Mas do outro lado, Fausto, o que a gente tem é um avanço das novas tecnologias para expansão da testagem. É você buscar aquele cidadão invisível para o sistema de saúde. E aí vale uma informação importante que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, em 2023, ela discutiu, debateu e chegou a um veredito, tanto que aprovou uma resolução para o fortalecimento da capacidade diagnóstica. Isso para o mundo inteiro. E os países membros da OMS votaram, aprovaram e se comprometeram a seguir essa resolução. Por que ela foi votada? Porque se descobriu, através de uma publicação da Lancet Commission, nos anos anteriores, que 47% da população não tinha acesso ou muito pouco acesso ao diagnóstico. E isso era devido a uma série de fatores. Era a questão logística, morava longe, a questão cultural, a questão do medo. Muitas vezes a pessoa deixava de ir a um laboratório achando que se fosse era... E sem diagnóstico ninguém vai a lugar nenhum, exatamente. Mas achava que se for, vai achar alguma coisa, eu vou morrer. Quase isso. Tem muita gente que pensa assim, né? E o Covid mostrou. O Covid provou, na verdade, que isso era verdade. Muita gente foi fazer o primeiro teste desde que tinha nascido quando houve a pandemia e aí foi praticamente obrigado a fazer um teste rápido. Não, eu não vou ao médico porque o médico vai encontrar qualquer coisa em mim. Então Prefiro não saber. Prefiro não saber. Isso é lamentável, é um viés que infelizmente a gente encontra ainda. E uma entidade como a CBDL, ela procura, junto com as sociedades médicas, e aí tem a Sociedade de Análises Clínicas, de Patologia Clínica e outras entidades, o que a gente procura é exatamente trazer informação para empoderar a população.
né? Existe uma campanha que a gente está lançando, depois eu trago, até se você puder nos ajudar a compartilhar, Sim. que é Let's Test, vamos testar. Uma campanha desenvolvida pela Unicef, até como consequência do Covid, eles perceberam todas essas questões. Eles falaram, vamos tentar fazer uma campanha para mostrar, numa linguagem fácil, direta, para a população, que é importantíssimo ela assumir isso. De buscar essa informação e, a partir da informação que vier, seja boa, seja ruim, é importante que você saiba, porque aí você toma as medidas necessárias. Nós vamos ver pessoas aí com 110, 120 anos. Mas que estejam vivendo bem. E hoje já se vê algumas pessoas com 102, 103, até 105 anos. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas de idade, né? E que estão bem, mentalmente perfeitas e imagine agora com o diagnóstico. O diagnóstico é a melhor ferramenta para você ter acesso. Sem ele não tem caminho. A uma terapia cada vez mais assertiva, cada vez mais adequada. E aí, se você me permite, Fausto, sem querer interromper aqui, não. mas é um negócio que é fascinante, eu falei das terapias avançadas. Sim. Hoje você já tem à disposição o que a gente chama da terapia celular, que é o CAR T-cell, né? O que é? Na verdade, é uma situação em que a pessoa tira dela, na verdade, o médico, o hospital, para fazer o tratamento, ele tira uma amostra do próprio corpo, sangue, vai para um equipamento específico, tecnologia fenomenal. Durante 7 ou 8 dias, ele fica circulando e aí vai liberando, o que seria a célula de defesa, a célula T, ela é liberada das outras partes do organismo e, ao mesmo tempo, tem um vetor viral que é inserido na outra entrada do equipamento. Esse vetor viral vai liberar um antígeno, que é uma proteína. Esse antígeno vai se acoplar na célula T. Eles têm o que chama do quimerismo, se juntam. A partir do momento que se juntaram, ele começa a expandir dentro do equipamento e volta para o próprio paciente. Isso é uma transfusão autóloga. Então, fez uma aférese e depois volta para o organismo. Começa a se expandir dentro do organismo e aí começa a grande batalha. Para leucemia, linfoma, mieloma, por exemplo, já é comprovado que funciona e 3 a 4 meses a pessoa fica curada. Sabe que isso é fenomenal. Fenomenal. Claro que é. E assim como para o câncer hematológico, que é onde já está comprovado, a gente está começando, inclusive aqui no Brasil, a fazer pesquisa clínica para descobrir como isso pode afetar doenças autoimunes, né? Aquela da Celine Dion, o SPS, miastenia graves e várias lupus nefrítica, que a gente pode também com essa tecnologia do CAR T-cell ter uma resposta que possa trazer esperança para pessoas que vivem com dores terríveis e às vezes situações de degradação do próprio organismo muito acelerada. O que levou você a seguir esse caminho, Carlos? Porque é muito interessante. É muito. É fascinante. Eu sou advogado, administrador, mas sempre fui curioso. E sempre trabalhei em empresas diferentes segmentos, área de tintas, no direito mesmo, mas sempre curioso por aprender mais. E na área de saúde você vê como você pode aprender, aplicar e deixar um legado, né? Então, cada vez que a gente descobre ou ajuda a avançar numa dessas áreas, você sabe que está ajudando muitas pessoas. Claro. Né? Então, como entidade, o que a gente busca, inclusive, é não ficar fechado e sim tentar cooperar. Aqui no Brasil, com várias entidades. Eu chamei entidades científicas, entidades médicas, entidades da indústria farmacêutica, com várias outras que podem colaborar com o mesmo objetivo e uma ajudando a outra. E internacionalmente, tendo apoio da academia também e de governos, né? Então, a gente procura estar sempre junto da Anvisa, ANS, do próprio Ministério da Saúde, Ministério da Indústria e Comércio, e mundialmente, eu citei o caso da OMS, porque eu acabo participando. Todo ano eu estou lá em Genebra, ajudando em determinadas questões, né? Aqui a gente tem o SUS, né? Temos o SUS tem seus grandes louvores, grandes... Na verdade, ele hoje é o maior programa de saúde universal do mundo. É um exemplo, né?
É um exemplo. Tem seus problemas, obviamente, mas ele é gigantesco, né? Agora, o SUS bem administrado é exemplar, né? A gente olha o Hospital de Barretos, é um hospital privado, é uma fundação, sim, mas ele atende SUS. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem o INCOR, tem o próprio HC. Imagina o volume de gente que passa pelo HC. A parte de oncologia hematológica é outro mundo. Se você vai lá, você está entrando numa ala do hospital, dentro do prédio antigo, o prédio dos ambulatórios, que a gente chama. Aliás, o Instituto Central do HC tem a área de hematologia que é exemplar. Graças ao quê? Há muita gente que acredita, e aí a parceria público-privada se faz presente, que faz doação, empresas fazendo doação e aproveitando esse grande conhecimento acumulado que a gente tem. O professor Wanderson Rocha, por exemplo, é um líder nessa área, vale convidá-lo aqui para o seu programa. É presidente da Fundação ProSangue e diretor dessa área de hematologia lá dentro do Hospital das Clínicas, professor. E ele acaba arrastando consigo um time de verdadeiros visionários, apaixonados pelo que fazem e que são transformadores, né? Fazendo um parênteses, se você permitir, Carlos, por que essa dificuldade de doação de sangue? Eu acho que vai um pouco da questão cultural. A gente não tem o hábito, né? Embora o brasileiro seja muito afável, sempre queira ajudar, eu acho que falta muito pouco, talvez, para criar a cultura. Mas é importante. Informação, mostrando qual o benefício. Uma doação, quantas vidas você pode salvar. Porque a sua bolsa de sangue ela tem vários subprodutos, né? Plaquetas, plasma, sangue total. Tem várias possibilidades de utilização parcial de cada um desses fragmentos aí do seu sangue. Então, eu acho que é questão de educar ainda mais a nossa população para isso. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Esporte e Turismo do Estado em 92 e 94. E nesse período, o diretor do Clínicas, que cuidava da doação de sangue, me perguntou se eu poderia fazer algum evento que ajudasse, né? Eu peguei 5 jogadores de futebol conhecidos. E aí anunciamos, inclusive pela TV Globo, que eles estariam lá e tal. Foi muita gente. Essa questão do exemplo... Queria apertar a mão do jogador e ele aproveitava para doar sangue. Não, e você vendo que essa liderança pelo exemplo ela é fundamental. Porque as pessoas enxergam ali, puxa, se o fulano vai, por que eu não posso? Exatamente, né? Isso. Não dói. Foi esse o objetivo. E tem um impacto muito positivo. Por isso que as campanhas são fundamentais. Essa do Vamos Testar, o Let's Test, é uma que a gente precisa ter padrinhos como foi o seu caso, né? Porque só assim a gente vai mostrando e educando as pessoas a enxergar o benefício ali na ponta. Acho que isso é fundamental. O espectador que está nos assistindo deve estar imaginando aí, dá para chegar nos 120 anos daqui a pouco tempo. Com certeza. Se continuar tudo como a gente está conversando aqui, com certeza. A sabedoria do Carlos Eduardo. Como é que você enxerga hoje a aplicação da inteligência artificial no diagnóstico laboratorial? Esse tema é outro fascinante. Sim. Nós estamos aprendendo. Os nossos filhos, netos, com certeza já nascem sabendo. Sim. É bem diferente. Mas o que a gente está vendo e está discutindo nesse momento, até anteontem, terça-feira, nós tivemos um grande evento preparatório para um evento que nós vamos ter no maior congresso de diagnóstico do mundo, que é o chamado ADLM, que acontece todo ano, normalmente em Chicago ou Anápolis, ou Anaheim, na Califórnia. Esse ano vai ser em Chicago. É um congresso que reúne pessoas do mundo inteiro e a delegação brasileira que vai, normalmente é muito grande. Nós estamos esperando umas 120, 130 pessoas, pelo menos, que são representantes da indústria de diagnóstico, importadores, distribuidores, os laboratórios, as sociedades médicas e até governo também. Gente do ramo, né? Gente do ramo.
e que se encontram com seus pares do mundo inteiro. Obviamente, Estados Unidos, em peso, e aqueles congressos americanos são impressionantes, mas gente da Ásia, da Europa. E nós estamos fazendo um evento, faremos um evento no dia 28 de julho, um evento sobre inteligência artificial na área de diagnóstico, onde nós vamos discutir a teoria com um brasileiro que está na Universidade de Tecnologia de New Jersey e dá aula também em Colômbia, mora lá nos Estados Unidos, um crânio, o Renan Leonel. Uma pessoa, que é o Felipe Celistre, que vai falar sobre o impacto e as novidades da inteligência artificial na logística aplicada à nossa área. Então, como isso já está acontecendo, evoluindo e trazendo produtividade, escala. E, finalmente, a Christine Potier, que é a vice-presidente mundial da KPMG, que vai falar sobre a indústria de diagnóstico hoje usando a inteligência artificial. Então, o que as empresas já fazem atualmente, e ela é a grande especialista em fusões, aquisições, conhece o mercado como ninguém, é a maior especialista mundial nesse assunto. A gente já tratou da parte de pré-analítico, que é o quê? Como que a inteligência artificial ajuda na convocação dos doadores ou pacientes, a questão da seleção das amostras, organização dessa produção do diagnóstico, digamos, mas esse ano a gente vai tratar exatamente no laboratório. E na reunião que nós tivemos anteontem, foi até no consulado americano, que obviamente promove o evento lá nos Estados Unidos, então eles dão um apoio, nós conseguimos organizar uma palestra de duas pessoas brilhantes. O Maurício Nunes, que é diretor da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um estudioso do assunto, e ele deu uma visão de como a ANS hoje já usa inteligência artificial, e por incrível que pareça, você não vai imaginar onde. Ela usa na parte da cobrança daquela utilização do SUS pelos segurados das operadoras de saúde. Então, o que acontece? Você tem um seguro de saúde, mas você é atendido no Hospital das Clínicas, por exemplo, você gerou um gasto. Sim. Né? E você paga uma operadora de saúde, um plano de saúde. Então, nada mais justo que ter o reembolso da sua estadia, intervenção, procedimentos pela operadora para o SUS. Sim. Exatamente para manter a roda girando. Né? Então, eles já funcionam com inteligência artificial nessa verificação, cobrança e tudo mais, e está funcionando muito bem. Mas ele já deu uma pincelada do que pode ser o futuro, até com as novas tecnologias, já sob a influência da inteligência artificial. E depois nós tivemos o presidente da ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software, que é o Rodolfo Fischer, que é um cara também fenomenal, entende muito, dando um panorama de tudo que está acontecendo e como é dinâmico, como está se mudando em tão pouco tempo. Essas operadoras de saúde, então, têm participação ativa? As operadoras de saúde, hoje, elas deveriam ter. Imagino que já estejam buscando e desenvolvendo suas plataformas para considerar isso. Mas, com certeza, o setor laboratorial está se preparando. E aí, algumas das palavras-chave para isso são interoperabilidade, integração de dados, o prontuário único. E a vice-presidente da Abramed, que é a Associação dos Laboratórios de Grande Porte de Medicina Laboratorial, Medicina Diagnóstica, a Lídia, que é presidente do SABIN, ela mostrou como isso já é, de fato, uma preocupação, não só do setor privado. Os grandes laboratórios querem já ter plataformas que integrem os dados, ou seja, eu, Carlos Eduardo, se uso o laboratório A e amanhã quero ir para o B vai poder ter acesso aos meus dados, se eu permitir, para que isso ajude a economizar, evitar a duplicidade, permitir a linha de cuidado contínua, não ter interrupção, não ter retrabalho. E o profissional de saúde que vai me avaliar, o médico ou outro, ele vai conseguir ter essa visão completa. Faz falta. O prontuário, teoricamente, é do paciente. Sim. Não deveria ficar restrito só a uma instituição. Então, esse é um dos pontos fundamentais. E outro, essa questão da interoperabilidade, é que cada vez mais o seu dado possa se integrar com sistemas de saúde como um todo, nacional, nacional e gerando
consequências, né? Consequências positivas. Então, se o seu diagnóstico já está esse, automaticamente você já sabe que existem essas linhas possíveis de cuidado e aí vai integrando essa informação e gerando mais rapidez até para ter o desfecho mais positivo possível, né? Então, é alguma coisa assim que a gente não tem noção. E essa internet das coisas, ela hoje já funciona. Então, aqui nós já temos alguns exemplos bons em que você tem essa integração dentro de um ambiente de saúde e já consegue. Falta agora a gente escalar isso por um universo de 213 milhões de habitantes que poderiam ter acesso a isso, né? Futuramente até internacional, né? Com certeza, com certeza. Já existem, na verdade, essas grandes pesquisas clínicas, elas já se integram de alguma forma, né? Por quê? Quando você vai desenvolver uma nova molécula, um novo tratamento, você precisa ter certeza que aquilo não vai funcionar só para um microcosmo do paciente dessa característica, que mora na Finlândia, com tal idade. Não, tem que ter um pupurri aí de genótipos, né, e fenótipos do mundo inteiro. Então tem que ter essa mescla. Aqui você está em viagem de descanso em Salvador, por exemplo, se sente mal, tem algum problema de saúde, o médico vai abrir o computador e vai ter toda a sua ficha. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E no público e no privado, se integrando. A CEDIG, que é a Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde, ela já está, inclusive, em conversação com as nossas entidades para desenvolver isso. Então, a Abramed tem liderado essa discussão com o Ministério da Saúde para tentar entregar alguma coisa aí que seja, de fato, benéfica para todos os sistemas. Como você falou, é fascinante mesmo, hein? É fascinante. É fascinante e, ao mesmo tempo, é assustador. Porque você veja quanto a gente tem evoluído. Eu citei alguns exemplos, né? Posso citar outros, por exemplo, na área de triagem neonatal. Todos os nossos bebês aqui no Brasil têm direito ao teste do pezinho, por lei. E o teste do pezinho, ele tinha 6 exames obrigatórios. Uma lei agora de 2023, 14054, se eu não me engano, a gente conseguiu expandir de 6 para até 50 doenças possíveis de serem diagnosticadas com o teste do pezinho, que é feito lá nas 48, 72 horas depois de nascido, e que a criança com uma gota de sangue ou alguns outros amostras, ela consegue ter esse universo todo. Os 50 vão ser em 5 fases, né? A ideia é, pouco a pouco, você está expandindo e permitindo que você tenha não acesso só à informação, ou seja, o diagnóstico de qual doença eventualmente aquela criança tem, mas principalmente com a terapia que vai se fazer disponível. E a gente consegue, com isso, dar chance de uma vida normal para crianças que talvez nem chegassem ao 3º ano de vida. Né? Doenças como a fenilcetonúria, que é a mais conhecida, a doença do xarope de bordo, tirosinemia, acidemias orgânicas, todas elas diagnosticadas com uma gota de sangue num papel filtro. E que vai para aquele equipamento que eu falei, o espectrômetro de massa, e vai verificar quais são as curvas dos itens, dos metabólitos em desequilíbrio. E vai ser super específica, vai direto, vai falar, é essa doença. Sabendo a doença, você imediatamente dá o tratamento adequado. Nessas aminoacidopatias que eu falei, a fenilcetonúria e outras, são doenças com excesso de um determinado aminoácido. Lembrando que aminoácido é a parte da proteína, né, que está em todos os alimentos, no leite materno, na carne, etc. A pessoa pode ter acesso a uma terapia nutricional de uma dieta isenta daquele aminoácido específico. E aí ela vai ter uma vida normal. A dieta é boa? Ela é essencial e necessária. É gostosa? Não, não é. É um gosto metálico, mas ela, com essa dieta de restrição, ela pode crescer, se educar, casar, viver uma vida ativa, normal, que é fenomenal. Você tem dificuldade em divulgar isso? Na verdade, todo mundo se interessa. A gente, quando fala, todo mundo se interessa. O problema é que, diante de tantas notícias assustadoras todo dia, essas notícias boas caem para o 2º, 3º, 4º plano, infelizmente, né? Então eu aproveito a deixa para falar do nosso Orbis News.
Ótimo. É um portal só de artigos, de notáveis e personalidades, sabe, Carlos? E você, por favor, está inteiramente à sua disposição. Você pode publicar artigos sobre Ótimo. isso, Não? viu? A CBDL, ela promove exatamente muita discussão. Eu escrevo, mas aí nós temos uma lista de colaboradores Sim, que trazem alguns desses temas, porque é muita coisa. sim, Né? E cada uma é um universo gigantesco. sim. Mas com certeza aceito o convite. Estou e inteiramente nós à traremos. disposição, Tá até ótimo. porque com 62 anos de jornalismo eu gosto de boas notícias, eu não gosto de notícias ruins. Não, Infelizmente a notícia ruim ela tem mais força tem. do que a notícia boa, né? E aí é importante a gente mostrar, até mesmo com as notícias ruins, é fundamental que a gente trabalhe da forma que é possível Claro. para mostrar, olha, existe Sim, impacto. sim. Então, hoje, nós estamos lidando com a surpresa do tarifaço do Trump para o Brasil. Sim. Né? Então, anunciou, a gente espera que ele volte atrás, mas nada se sabe do que vai ser. Porque se você tem uma imposição de uma tarifa de 50% sobre qualquer produto que vá do Brasil para os Estados Unidos, inclusive da área de saúde, imagina o impacto. O impacto vai ser na nossa balança comercial, obviamente, a gente exporta bastante, mas importa muito mais dos Estados Unidos. E aí entra a questão, se o governo brasileiro for retaliar, como a princípio o presidente indicou que o faria, vamos ver, áreas como a área de saúde vai ser duramente afetada. Produtos que muitas vezes são únicos e que vêm dos Estados Unidos. A área de dispositivos médicos, e o que são dispositivos? É onde se insere o setor de diagnóstico. Mas a área de dispositivos médicos ela é composta desde um cotonete, um estetoscópio, mas até esses grandes equipamentos. Eu falei ultrassom, ressonância magnética, um implante cardíaco, né? Uma prótese qualquer. É um universo de mais de 500 mil itens diferentes. São 500 mil tecnologias diferentes no mundo hoje desenvolvidas. No Brasil, a gente tem cerca de 110 mil registradas na Anvisa, produtos diferentes de tecnologias dessas. E a gente brinca até que é do primeiro respiro ao último suspiro, você tem alguma na sua vida. Então, a vida toda a gente tem. Agora, você imagina, os Estados Unidos hoje é o principal fornecedor de produtos médicos, de dispositivos médicos para o Brasil. Em segundo lugar vem a Alemanha, depois China e assim por diante. Na área de diagnóstico, o primeiro é a Alemanha. Estados Unidos vem em terceiro lugar. China vem em segundo. Mas o fato é que essas brigas em que você não tem uma discussão serena e equilibrada, Direita e esquerda. Ela vai trazer impacto para todo mundo. Então, vai ser um impacto para as balanças comerciais? Vai ser, com certeza. Vai ser um impacto para a indústria que depende dessas exportações, tanto nos Estados Unidos, muitos vão sofrer, aqui no Brasil, os setores exportadores aí, desde suco de laranja, aço e tantos outros que dependem, café, vão ter que buscar outros mercados alternativos. Se prosseguir a retaliação, vai ser pior para o Brasil. Né? Vai ser pior para o Brasil. E aí, essa é a questão. Como que você faz para substituir um produto de uma hora para outra, ou um mercado de uma hora para outra? Não dá. Então, acho que aqui o que a gente tem que torcer e fazer a movimentação política, seja no Brasil, seja os nossos colegas nos Estados Unidos, é para que tenha bom senso. Sim. Que tenha bom senso. Diplomacia. E que a diplomacia entre em jogo de forma séria, correta, olhando para o futuro e mostrando que o impacto vai ser negativo para os dois. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Infelizmente. Os Estados Unidos, nessa área de saúde, hoje eles não têm mais o poder sobre todas as cadeias globais de produção como ele já teve no passado. Hoje a China o tem. Mas ele tem o poder sobre os serviços financeiros. Né? A CBDL, ela edita periodicamente um boletim econômico e esse mês está saindo essa semana. Eu já vou compartilhar, inclusive, no Orbis News, então. Perfeito. A Patrícia Marrone, que é a nossa economista, ela acabou de compilar várias informações importantes mostrando
já como está o nosso setor nesse sentido e já permite, com isso, fazer várias conclusões. Uma análise de impacto dessas mudanças tarifárias, ele vai ser devastador. Vai ser devastador se tiver uma briga de escalar em função de um retalhar o outro. Deus queira que seja apenas uma ameaça, né? Não é? Assim esperamos, né? O acesso ao diagnóstico ainda é desigual no Brasil? Infelizmente é. Infelizmente é. Ainda está muito concentrado aos grandes centros. Você tem no SUS já uma boa rede e, na verdade, o próprio Ministério tem seus programas exemplares. É o programa de HIV, AIDS, hepatites virais, tuberculose, são programas exemplares. E você tem uma disseminação do acesso através das diferentes tecnologias. Então, tanto os laboratórios de saúde pública podem ter os equipamentos e o laboratório tradicional, mas muitos dos programas, como o Programa Saúde da Família, esses que vão nos interiores do Brasil, através do teste rápido ou do point of care, a gente já consegue, de fato, dar uma assistência até muito adequada. Mas existem ainda regiões ainda não atendidas. E por conta disso, e daquela resolução da OMS que eu comentei, da estruturação da capacidade diagnóstica, a própria Anvisa acabou aprovando uma resolução, que era 876, hoje é 978, deste ano de 2025, em que ela criou a possibilidade, graças à experiência do Covid, para ter novos ambientes de testagem. E com isso ela acrescentou, ela saiu das 6.500 hospitais, dos 23 mil laboratórios, para um potencial de 110 mil farmácias no Brasil inteiro. E também, potencialmente, quase 280, 300 mil consultórios. Tanto as farmácias quanto os consultórios entraram nessa última resolução para ser essa linha de frente, o primeiro contato com o indivíduo que precisa buscar uma informação, através de um teste rápido ou um point of care. E o farmacêutico na farmácia ou o profissional de saúde no consultório poderiam fazer e já dar essa informação. O objetivo ali é muito mais de uma triagem. É, de fato, esse primeiro contato, primeiro alerta, e a partir dele, aí sim, buscar uma confirmação num laboratório, uma série de exames complementares e, quem sabe, acesso a uma terapia por um profissional de saúde do sistema público ou privado, não importa. Então, nós estamos agora, neste momento, de implantação dessa nova regulamentação. A Abrafarma, que é a rede, são as grandes redes de farmácia. A Abrafarma responde por quase 70% do faturamento através de mais de 10 ou 11 mil farmácias, daquelas 110 mil. Mas são as grandes redes, são 27 grandes redes, e eles fizeram a lição de casa e estão preparando um conceito novo, que é exatamente esse, de ter o consultório farmacêutico, onde você consegue ir lá, ser atendido por um profissional de saúde habilitado, que vai poder fazer uma série de verificações e testes preliminares, podendo aí sim dar o encaminhamento para o que for necessário, seja para o laboratório ou para um profissional de saúde em um consultório ou hospital, se for o caso. Como é que vocês analisam o comportamento pós-Covid das pessoas? Então, acho que houve um amadurecimento muito impressionante dessa preocupação. Então, o teste de diagnóstico antes era desconhecido para a maioria. Sabia, teste de gravidez, já ouviu de glicemia, talvez fizesse um ou outro exame quando era necessário, mas não tinha aquela percepção da importância e do poder e valor do diagnóstico precoce e preciso. Abriu os olhos. Né? Abriu os olhos. A pessoa percebeu que se ela estivesse com Covid, não posso ir trabalhar porque eu vou contaminar meus colegas. Não posso fazer isso porque eu corro um risco adicional. Eu preciso me cuidar, preciso buscar tratamento, preciso ficar em casa. Então, essa conexão entre o diagnóstico e uma terapia ficou muito mais clara. Né? Então, acho que foi a primeira informação. A segunda foi ao perceber que existe um universo enorme de tecnologias à disposição. Desde um teste rápido, que
as pessoas no começo do Covid falam, mas eu não vou fazer isso que não dá certo, isso dá muito erro, isso não é confiável. E aí foi legal, porque a CBDL, por conta dessa provocação, a CBDL, junto com a SBPC, que é a Sociedade de Patologia Clínica, e as outras entidades, nós nos juntamos num grande consórcio. Anvisa apoiou essa iniciativa e nós montamos uma estrutura de laboratórios de grande porte no Brasil inteiro, em diferentes capitais, para fazer a avaliação de todos os testes que chegavam. E aí criamos um protocolo único, todos os laboratórios seguiam. A condição para o laboratório participar é que ele tivesse acesso a pacientes de Covid em área hospitalar, todos esses tinham. E a partir daí a gente fazia o teste chegava da China, chegava da Coreia, chegava dos Estados Unidos, a gente fazia a avaliação de forma aberta e pública. A gente publicava os resultados, sensibilidade, especificidade, acurácia. Então você conseguia saber como estava se comportando aquele produto. Isso foi fundamental. Foram mais de 16 mil amostras testadas. Foi o maior estudo feito no mundo para esse tipo de objetivo, de avaliação de tecnologias que estavam chegando. E vocês têm sempre o apoio da Anvisa? Sempre. A Anvisa tem sido uma grande parceira e no começo até é interessante, Fausto, porque lá atrás existia sempre um preconceito contra a iniciativa privada, né? Aquela preocupação com da Anvisa com a indústria. E o Vecina, que foi o primeiro presidente da Anvisa, ele trouxe um conceito inovador de abrir o diálogo, de aceitar, de participação de grupos de trabalho. E isso foi acontecendo de tal forma que a gente construiu já muita coisa em conjunto. Então, a colaboração mútua e respeito, eles são fundamentais e tem sido a explicação de hoje, sim, ter uma atuação em conjunta muito boa. O Vecina tem uma participação muito grande na saúde da população, né? Ele foi diretor de várias entidades médicas aí, hospitais, inclusive. Superintendente, né? Do Sírio-Libanês, foi secretário municipal de saúde, foi o primeiro presidente da Anvisa, né? E ele é referência, né? Aquela foto mostrava o prêmio que ele recebeu como destaque da área de diagnóstico pela CBDL. Foi um grande orgulho. Absolutamente simples, né? Sim. Fenomenal. E brilhante, sereno, muito bom senso, equilibrado. Né? Para a gente tem sido um prazer trilhar um caminho junto com ele. Ele também participou várias vezes, espero que continue participando também do nosso podcast aqui. Qual ação a CBDL tem como destaque hoje? Eu acho que essa... É um conjunto. É um conjunto, né? Então, a preocupação, a gente citou as novas tecnologias, o acesso, inteligência artificial. Então, obviamente, por força estatutária, um dos nossos principais objetivos é fomentar o crescimento do mercado, né? Gerar mais oportunidade. Só que isso tem que ser feito de forma sustentável e forma equilibrada. Então, o nosso desafio é sempre interagir com todos os principais atores para mostrar o que existe de potencial não atendido, né? E não é que a gente vai criar a falsa necessidade de diagnóstico, isso não. Pelo contrário, é exatamente mostrar os 47% que não são atendidos no mercado e como que a gente pode fazer isso, reduzindo inclusive o custo de saúde pública, apoiando novas tecnologias, apoiando a indústria nacional, fomentando inovação, pesquisa e desenvolvimento aqui, dentre várias situações, né? As doenças raras muitas vezes levam anos para serem diagnosticadas, né? Qual é o papel da tecnologia e da articulação entre o governo e setor privado para mudar essa realidade, Carlos? Essa pergunta é uma pergunta de 1 milhão. Realmente é fundamental. A gente hoje vê que o diagnóstico para doenças raras ele é muito lento para ser feito, aí pelas várias explicações que a gente já deu. Mas eu falei da SPS, a Síndrome da Pessoa Rígida, Stiff Person Syndrome. Essa é uma doença, eu vou para um evento semana que vem nos Estados Unidos, só de pacientes com os principais especialistas. Ela é uma doença que, na média, leva 7 anos para ser descoberta. 7 anos. É muito tempo.
E a pessoa, enquanto isso, ela fica saindo de um profissional para outro até chegar naquele especialista que vai levantar a hipótese a ser conferida e pronto. Hoje eu li a respeito de um paciente que eu conheço, a história dele é de 25 anos. Ele já achava que era essa doença, que é 1 para 1 milhão a prevalência, e ninguém acreditava. Até que depois de 25 anos ele conseguiu, através da clínica Mayo nos Estados Unidos, ter o diagnóstico confirmatório e hoje ele se trata da maneira que é possível e ela é uma das que podem ser curadas possivelmente com o CAR T-cell. Então, existem, infelizmente, muitos conceitos errados, existe preconceito até da própria classe médica, porque ela fala, é raro, então por que eu vou estudar? Nunca vou ter o caso. E pelo contrário, na verdade, ela pode ser rara até por uma falta de informação e ninguém vai atrás. Mas a grande dificuldade não é só o diagnóstico. O diagnóstico está fazendo seu papel, está cada vez mais eficiente, mais eficaz e conseguindo, através da genômica, da metabolômica, de várias outras ômicas, proteômica, né? A gente consegue ter essa medicina personalizada em avanços muito rápidos. Agora, não adianta você avançar se você não tiver a terapia. E a terapia, muitas vezes, ela não é incorporada no SUS ou na saúde suplementar por uma questão econômica, por uma outra dificuldade qualquer. E se você não incorpora, você nunca vai ganhar escala. Se você não ganhar escala, o preço nunca vai reduzir. E aí você fala, mas eu não incorporo porque é muito caro. Bom, e quanto vale a vida? Se fosse seu filho, se fosse... Pensar assim não acontece nada. Não acontece nada. Então, tem que ter uma abertura. O ministro Padilha, ele já tem um olhar bem interessante para isso, que é compartilhamento de riscos, em que novas tecnologias muitas vezes têm o seu risco da cobertura compartilhado com a própria desenvolvedora, com a própria indústria. Então, a indústria fala, minha tecnologia funciona. Se não funcionar de tal forma, eu custeio o tratamento, ou custeio parcialmente. Então, essas aberturas para novas modalidades de financiamento das terapias raras, eu acho que vai dar um salto muito grande. Sim. Até para a gente ter mais acesso Com certeza. A novos produtos. Com certeza. Então, Fausto, o futuro é brilhante. Basta a gente arregaçar as mangas, olhar de forma clara, objetiva, combater a corrupção, combater o mau uso, combater o desperdício, combater os falsos políticos que dizem que atuam em nome da população e estão só defendendo seus interesses próprios. Se o cidadão não se levantar contra esses desmandos, nada vai mudar. E o Brasil hoje, infelizmente, está precisando de uma passada de roupa lavagem de roupa suja para poder começar um novo... Você tem participado de iniciativas voltadas para a criação de políticas públicas sobre doenças raras, não é? Eu faço parte de uma sociedade também, que a gente não mencionou, que é a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. São muitas entidades. São muitas. Mas todas, de alguma forma, convergem para a mesma questão. Por isso que dá para levar. A pessoa, o telespectador vai falar, é impossível. Não, todas andam mais ou menos alinhadas, né? E lá a gente tem trabalhado nessa nova legislação, a sociedade tem uma participação grande para discutir, para sugerir a modalidade de inserção das novas doenças, ou seja, de uma forma escalonada. E não adianta você já querer colocar também a última mais inovadora se o básico não está funcionando. Se você não tem a reconvocação do paciente que deu positivo, se você não consegue fazer o teste do pezinho de forma adequada, se a amostra fica lá, é coletada, mas fica esperando 3, 4, 5 meses, isso é um crime, não pode. Né? Então, essas reorganizações da casa fazem parte também do trabalho. A gente tem levado isso para o Ministério de forma frequente. Fizemos um congresso fenomenal em Florianópolis no mês passado, em que as 27 representações dos centros, os centros de referência em triagem neonatal estiveram presentes, né, discutindo a situação atual, problemas, perspectivas e sugestões. Né? Foram preparadas sugestões exatamente para levar
para a melhoria da política pública dessa área. Como é que você vê a evolução dessa pauta no Congresso e agências reguladoras? Então, começando pelas agências reguladoras, a gente tem um corpo técnico muito profissional, muito bem preparado, pessoas que entraram por concurso, né, são os melhores das suas turmas, das diferentes faculdades e diferentes profissões da área de saúde, e que estão lá, só que numa situação de total falta de suporte, né? Você pega a Anvisa hoje tem 1.000 e poucos servidores, já chegou, era para estar com uns 4, 5 mil, tem 1.000 e poucos, correndo o risco de perder ainda mais pessoas, seja por aposentadoria ou até por serem atraídos por outras iniciativas, e que é um problema. Essa discussão foi levada ao governo e a gente conseguiu aprovar, já agora nesse governo, através de pressão e mostrando a insustentabilidade do sistema, aprovar já várias novas vagas que acredito que em breve estarão sendo preenchidas. Isso Mas, por exemplo, isso da Anvisa, das outras também. Mas elas têm um outro problema, que é o contingenciamento dos recursos. A Anvisa, por exemplo, ela gera receita para o Tesouro Nacional. Todos os serviços da Anvisa são pagos, são taxas de uso. Então, o tributo correto ali é uma taxa, porque você recebe alguma coisa como contrapartida. Taxa de fiscalização, taxa de inspeção. A questão é que o dinheiro não fica com ela, vai para o Tesouro Nacional e depois é contingenciado. Conclusão, ela tem que cortar uma série de atividades essenciais para a segurança sanitária do país, porque o dinheiro não chega. Está sendo contingenciado lá no próprio Tesouro. E, por fim, a própria estrutura da direção. Se você for analisar, hoje nós temos uma situação de diretorias colegiadas perrengues, porque elas não têm, no mínimo, o quórum necessário para tomar as decisões. A Anvisa está com 2 diretores eleitos, indicados pelo presidente, aprovados no Senado, mas o terceiro diretor, ele é de carreira, está interino na posição. São 5 vagas, só 2 oficiais. Como Carlos, você com tantos afazeres, tem como descansar? Primeiro, você tem que fazer o que você gosta. Sim. Né? Eu acho que isso é essencial. Então, para mim, não é um peso. É de fato um prazer. Sim. E sim, eu descanso. Final de semana, descanso, sim. Viajo. Sim. E adoro viajar. Então, toda vez que eu viajo, de alguma forma, eu procuro arejar e aprender um pouco mais. Mas eu fiquei impressionado com a narrativa que você faz do nosso tema, que muita gente, eu tenho certeza absoluta, sobre diagnóstico estou falando, tenho certeza absoluta que muita gente não presta atenção nisso, né? E quem está nos ouvindo agora vai ter que prestar atenção, porque o diagnóstico é essencial para a nossa vida, até para a longevidade, etc., né? Com certeza. É a melhor ferramenta que nós temos exatamente para uma vida melhor. É o diagnóstico precoce e preciso, dando acesso a terapias cada vez mais assertivas. Tá bem. Eu coloco à sua disposição aqui o nosso podcast, sempre que você precisar falar alguma coisa com a população. Também o nosso portal, viu? E digo a você que me sinto privilegiado de entrevistá-lo, porque com tanto conhecimento sobre o tema, né? E para a gente, eu sou leigo nisso, mas aprendi muito com você hoje. E tenho certeza que o espectador também. Eu aprendo todos os dias. A gente vive aprendendo. Vivo aprendendo e adoro aprender cada vez mais, porque de fato isso só nos ajuda a ajudar o próximo, né? Perfeito. Então, parabéns, Fausto. Desejo muito sucesso para a nova versão do programa. Muito obrigado. Conte conosco e sucesso aí para todos nós, né? Muito obrigado. Tá bom? E ao espectador nosso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.